Bom dia, tarde e noite. Estamos aqui de novo para fazer a previsão estendida. Então, aqui tem a 15 dias, estendida, 15 dias, estendida e 15 dias. Segunda, quarta e sexta é o Peter. Aqui está o vídeo de Peter da quarta. Os nossos vídeos de quinta-feira, onde tem a previsão de 15 dias do centro-oeste, sudeste e sul, norte, cone sul, laninha e nordeste. Aqui os canais parceiros, para quem quer acompanhar a gente aqui no Pense Jornal. Ontem teve um acompanhando lá de Vitória da Conquista. Sou Agro é do Paraná. Aqui o Tempo e Dinheiro muitos já conhecem, todo dia às 2 da tarde. Aqui também 1h30 da tarde aproximadamente para a capital. O do Peter que é para Santa Catarina e vizinhos. E aqui para o pessoal ver as praias aqui do sul do estado. E clicando aqui vai aparecer São Joaquim Online, que é informações da Serra. Aqui está o mapinha, tu vê que está o mapa bem vermelhão. Esse aqui é a anomalia para os próximos 30 dias. Então, de agora, do dia 20 até o dia praticamente 18 de fevereiro. Como pode ver, ao norte do Brasil, chuvas acima do normal, pegando a metade norte, metade oeste do Amazonas, o norte, Roraima, Amapá, em plena estação seca, continua chovendo acima do normal. E aqui, nessa grande área aqui que pega Rondônia, o leste, sul e sudeste do Amazonas, praticamente todo o Pará, incluindo Belém, Macapá também no Pará, no Amapá. Aqui pega também essa parte do Nordeste, o Mato Piba, pega aqui a parte de Goiás, Tocantins. Toda essa região grande aqui fica o quê? Chuva abaixo do normal. Não é ausência de chuva, é chuva abaixo do normal. Vai ter chuva e vai ter períodos mais longos de tempo seco. Eventualmente, alguma fazenda, alguma área de produção nessa região aqui do país pode ficar 5, 10, 15 dias sem nenhuma chuva, de repente até 20 dias, mas vai ter alguma chuva dentro desse período. Inclusive aqui no Tocantins talvez afete um pouco a parte de pastagem, mas para a colheita aqui vai ser excelente. E para o início da safrinha do milho pode dar sim talvez uma preocupação eventual, porque eu não acredito num período longo sem chuva não, sim chuvas irregulares nessas regiões, o que como o solo está muito úmido, vai ajudar a manter o mínimo de umidade. Não tão acentuada a redução aqui em Rondônia, pode atrapalhar alguma coisinha do plantio do algodão, do andamento do algodão. Aqui no Acre, mais a parte sul, essa região aqui acima do normal. Bolívia também, próximo ao Brasil, abaixo do normal. Preocupa aqui o Pantanal. Essa região aqui preocupa por quê? Já vem sofrendo há anos e anos com pouca chuva. Seria interessante que esticasse um pouquinho mais a chuva por ali. Goiás também vai ajudar na colheita, pode atrapalhar um pouquinho no milho safrinha. Pegando aqui agora, para a parte sudeste, esse lado de Minas, Espírito Santo, avançando pela Bahia e o norte do Rio, aqui fica com chuva de normal, acima do normal. Grande parte de Minas com chuva um pouco abaixo do normal, mas ainda vai ter chuva. Uma boa parte dessa anomalia pode ser mais no final do mês não, no começo do mês ainda, depois vai aumentando. O Rio de Janeiro também. Esse final de janeiro e começo de fevereiro fica mais abaixo do normal, assim como fica acima aqui no norte do Rio. São Paulo começa com pouca chuva e depois vai aumentando gradativamente e no litoral diminui. Aqui pode ajudar a parte do setor do turismo. Aqui talvez preocupe um pouquinho o pessoal da banana. Mas no geral essa região aqui vai ficar com chuva acima do normal boa parte de fevereiro. Aqui também no Mato Grosso do Sul, essa anomalia positiva é principalmente finalzinho de janeiro, fevereiro, onde vai ajudar na parte do plantio e andamento do milho safrinha. Agora prejudicou já a soja, né, a falta de chuva, agora é tentar pelo menos ajudar a safrinha, assim como sul da Bolívia, norte da Argentina e principalmente aqui o Paraguai também, que anda tão sofrido com a falta de chuva, finalmente a chuva começa a voltar mais do final de janeiro para frente. Para muita gente, infelizmente, já foi tarde, né? Já choveu, a seca já levou o que tinha que levar, assim como o norte do Paraná. Aí no segundo período, que é de mais ou menos de 7 de fevereiro a começo de março. Vocês veem que continua acima do normal aqui ao norte do Brasil, oeste do Amazonas, diminui um pouco a chuva no Acre, mantém parecido aqui em Rondônia, nessa parte aqui da Bolívia, melhora um pouquinho aqui em algumas áreas do Pantanal, continua com chuva abaixo do normal em toda essa área aqui. Que está indicando o quê? Que mais ou menos ao longo de final de janeiro, fevereiro
e talvez até comecinho de março nós vamos ter uma chuva mais irregular, principalmente no Pará, não tão irregular aqui no norte do Mato Grosso, aqui também no Tocantins, e diminui um pouco a regularidade aqui na parte de Goiás, melhorando a chuva na parte centro-sul. Vai ter chuva nessa região? Vai, não é chuva constante, é chuva irregular. Numa área chove mais, numa outra área fica mais tempo sem chuva, mas tem alguma coisa de precipitação nessa região que é suficiente para manter a umidade e dar continuidade ao início da safrinha do milho de uma maneira mais decente. No Mato Piba também, o Mato Piba continua seco, facilitando a colheita. Aqui pode ser que prejudique um pouco alguma pastagem, alguma cultura mais atrasada, mas não é ausência de chuva. Aqui é o período completo, os mais ou menos 46 dias. Então nós temos o quê? Acima do normal ou norte do Brasil, centro-oeste do Amazonas, boa parte do Acre, metade para cá abaixo, metade para cá acima. Rondônia dá uma reduzida, no leste e sul do Amazonas, grande parte do Pará chove bem abaixo do padrão, mas tem chuva. Essa área aqui começa a preocupar mais lá no finalzinho, talvez final de fevereiro, março, com possíveis ocorrências de queimada. Isso é uma coisa que tem que ficar um pouco atento. Mas vai ter chuva nessa região aqui, ó. Depois vocês vão ver no vídeo do Nordeste, que apesar de estar indicando um Maranhão com chuva bastante abaixo da média, tem chuva, tanto nos primeiros 30 dias, quanto nos últimos 30 dias, como a gente sempre faz. Então aqui vai ter chuva, vai, mas é irregular. Ainda vai ajudar na colheita e alguma coisa que esteja em andamento. Porque pode ficar bem abaixo da média, mas é uma época que chove bastante. Se chove, por exemplo, 300 milímetros e vai chover só 100, é 200 milímetros a menos, é uma redução bem grande. Só que 100 milímetros, se ele vem a cada 7, 8, 10 dias, resolve o problema. Por quê? Porque o solo nessa região ele está bastante úmido, então vai ter uma certa reserva nesse sentido. Tocantins, mesma situação, assim como o norte do centro-norte do Mato Grosso e também aqui o norte do Goiás. Boa parte dessa anomalia vai começar agora nesse resto de janeiro e primeira metade de fevereiro. Da segunda metade para frente, melhora um pouco nessa região, diminuindo um pouco essa anomalia. Nessa área aqui do Mato Piba também mantém a anomalia, mas não é ausência de chuva. Tem que ficar um pouco atento. Na Bolívia, Paraguai, chuvas acima do normal. É aquele período que poderia ter vindo mais em janeiro, infelizmente atrasou e acabou vindo em fevereiro. Mato Grosso do Sul também, principalmente em fevereiro. São Paulo, a mesma situação. Paraná, tu vê que em Minas volta a subir a chuva, especialmente na segunda parte de fevereiro, indo para mês de março, aumenta a chuva no Espírito Santo, no norte do Rio. Aqui continua no litoral, pode ajudar o turismo, mas pode preocupar por a falta de chuva nessas regiões aqui, principalmente na Grande Rio, que já está com pouca chuva nesse mês de janeiro, agora nessa segunda quinzena de janeiro. O interior de São Paulo continua com uma chuva boa, principalmente em fevereiro, podendo reduzir um pouco à medida que avança março. São Paulo com certeza vai ter alguns temporais isolados típicos de chuva, assim como BH, a Vitória, e menor chance de problema o Rio. Embora, mesmo sendo bem abaixo da média, às vezes basta uma situação peculiar e acaba dando uma tromba d'água forte no Rio e trazer transtorno. Goiânia e Brasília também vai ter mais dias secos do que o costume. Então, o norte de Goiás, quem não tem irrigação, talvez tenha uma pequena dificuldade mais lá na frente. Aqui ajuda nessa parte sul, sudeste do Goiás. Mato Grosso do Sul dá uma ajudada, Paraná e principalmente aqui o Paraguai. Nessa área ajuda bastante a colheita e pode talvez preocupar um pouquinho a saída do milho safrinha. Aqui na temperatura, os primeiros 30 dias, vocês observem que grande parte do Brasil fica de normal a abaixo da média, mas fica menos quente. Vai fazer calor? Vai, mas fica menos quente. E aqui onde está sofrendo com essa massa de ar quente, fica acima do normal, por quê? Boa parte dessa anomalia é de agora, janeiro e comecinho de fevereiro. Depois começa a entrar as primeiras massas de ar mais frias e vai aos pouquinhos esfriando aqui. Então, na maior parte do país, indica o quê? Temperaturas em torno abaixo do normal. Tu vê que está indicando abaixo do normal nessa região aqui, ó. Nessa região está indicando abaixo do normal a chuva, mas a temperatura não corresponde. Então ela deveria também ficar de normal acima, porque se está abaixo do normal, pressupõe que tu vai ter mais sol.
mas não necessariamente. Então pode ser que a nebulosidade e chuvas eventuais aqui deixem uma situação bem confortável. Então pode ser que esse abaixo do normal não seja tão ruim assim. Pela temperatura, tem uma esperança de ter alguma chuva com uma certa regularidade, talvez a cada 7, 8, 10 dias algumas pancadas de chuva, e a nebulosidade que ajuda a diminuir um pouco o calor nessa área, porque as temperaturas nessa região estão indicando perto ou abaixo da média. E aqui mais aqui no sudeste, aqui como vai voltar a chuva, começa a reduzir. Não é frio, é menos quente. E nessas áreas aqui dentro do normal, que é o normal o quê? Calor. E nessa região aqui, de normal acima da média, fazendo mais calor. Então a tendência é que a gente tenha o quê? A condição de tempo assim, favorável nessa região aqui, a venda de produtos de verão, de repente liquidações de roupa de verão, alguma coisa de ventilador, de ar-condicionado, circulador, pode dar uma boa ajuda, ainda mais que aqui concentra uma população bastante grande. Então essa região aqui vai ser favorável para as vendas de verão nessa fase agora do miolo final do verão. Quando chega a segunda parte, entre fevereiro e começo de março, tu vê que diminui um pouquinho mais, diminui a área branca, aumenta a área azul, que significa um pouco abaixo da média, significa o que? A chuva voltando lentamente para essas áreas, nebulosidade, temperaturas um pouco mais brandas, menos quente em toda essa região aqui, e aqui também, ó, aqui dá uma mudada. No norte continua como está. A mudança maior que a gente vê é aqui, ó, entre o sudeste, São Paulo passa a ter uma temperatura mais amena entre meados de fevereiro para frente, Mato Grosso do Sul por causa da volta da chuva aqui também, no Rio pode ter alguns períodos de nebulosidade um pouquinho mais acentuada, mas no litoral mais para quente, aqui ficaria mais para a serra, e em Minas Gerais, Goiás também, assim como essa região. Então sai aquele calorão, começa gradativamente a reduzir a temperatura à medida que a gente vai avançando para fevereiro, março. É óbvio que vai fazer calor, que vai ter alguns dias de muito calor, que é normal nessa época do ano. Afinal de contas, estamos recém passando da metade do verão nessa região. Aqui pode ser que comece a diminuir as vendas de roupas de calor e comece aos pouquinhos as vendas de roupas de meia estação, principalmente nas áreas de serra, onde começam a ter as primeiras madrugadas mais frias. Para o turismo em geral está indicando ser bom. Para a parte de comércio de vendas de roupas de verão, com as liquidações, aproveitar os intervalos de tempo seco e um pouco mais quente. Nas primeiras entradas de massas de ar frio, que pode acontecer até no comecinho de fevereiro, final de fevereiro, já aproveitar também para começar a vender um pouco mais de roupas de meia estação inverno. É aquela transição, é ser esperto, acompanhar a previsão e ser esperto nas mudanças de vitrine nas lojas. E aqui na parte do centro-sul, aqui fica mais dentro do normal. Para o pessoal que é atacadista, que vende as coleções de inverno, verão e tudo mais, está sinalizando um inverno bom para a venda de roupas de frio. O maior problema que eu sempre venho dizendo não é o clima, é a economia. Como nós estamos tendo problema sério na safra de verão, o que é que acontece? Nós vamos ficar com condições aí de temperaturas assim mais baixas, né, nessa época, e isso pode ajudar o quê? Pode prejudicar. Se o agricultor vai mal, a cidade vai mal. O cidadão indo mal, diminui a compra. Então tem que ficar preocupado bastante com a situação da agricultura por causa vamos dizer assim, do impacto que vai ter na economia. É menos dinheiro circulando, menos compra. Então não é, o clima talvez é o que pese menos nas decisões do pessoal na parte de roupas de verão, de inverno na venda. Então tem que ficar bastante atento nesse sentido. O clima vai ajudar, agora a economia talvez não. Então agradecer o espaço, que o pessoal tenha aproveitado, deem sugestões, a gente vai dentro do possível atendendo, se inscrevam no nosso canal, acompanhem aqui os diversos canais parceiros e aqui os nossos vídeos, visualizem, deem like, recomendem. E um abraço a todos, voltamos no sábado com a previsão de 15 dias. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.